Olá, vamos refletir um pouco na palavra de Deus? Hoje eu trago um versículo em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse versículo, ele é muito interessante, porque Pedro chama a igreja de uma casa espiritual. E também diz que essa casa é constituída por pedras, mas observe que ele chama essas pedras de pedras vivas. Como entender esse conceito de igreja colocado por Pedro? Primeiramente, nós vamos fazer uma análise muito curiosa na construção do Templo de Salomão. A Bíblia diz que não se ouvia som de martelo e nem de buril na construção do templo. Ninguém lapidava pedra alguma no templo. As pedras eram lapidadas fora e eram trazidas, encaixadas na construção. Se uma pedra não encaixava, ela voltava ao seu local de origem e ali ela seria corrigida na sua lapidação, para então ser trazida de volta e colocada no lugar, assentando perfeitamente na sua posição. É evidente que tudo isso, na Bíblia Sagrada, é uma tipologia da igreja, onde as pedras que compõem a igreja são devidamente lapidadas nessa construção dessa casa espiritual, que somos eu, que somos você. Note que, ao analisarmos Pedro, nós somos forçados a perguntar a nós mesmos: o que é igreja? Qual é o conceito correto de igreja? A igreja é o corpo vivo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Mas por que Pedro chama os membros de pedras? Esse termo pedras, ele não é estranho dentro da Sagrada Escritura. Se você der uma olhada em Mateus 3,9, você vai observar uma expressão de João Batista, onde ele diz: raça de víboras, não sabeis vós que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão? João Batista estava profetizando a nosso respeito, pois os judeus rejeitaram a salvação em Cristo. E Deus tomou as pedras e fez das pedras filhos de Abraão. A palavra pedras aí empregada é um hebraísmo, é uma expressão típica daquela região. Pedras são todos os povos que não são judeus. São gentios, então são pedras. Então João Batista diz assim: raça de víboras, hipócritas judeus, vocês não sabem que dessas pessoas comuns que não são judeus, Deus pode transformá-las em filhos de Abraão? Era isso que João estava falando. E ele usou essa expressão, esse hebraísmo chamado pedras. Isso nos leva também a pensar como que a igreja é edificada. João chama a igreja de uma construção espiritual, muito bem comparada com uma construção típica daquela época, porque naquela região se usava muitas pedras em construções. Observe que a mão de obra desse ministério que é a igreja, ela é composta de evangelistas, conforme a Bíblia Sagrada, nos 5 dons de ministérios, cita os evangelistas. São aqueles que trazem as pedras para a igreja. É o evangelista que, através do testemunho espiritual, convence uma alma a comparecer na igreja e ouvir a palavra. E uma vez dentro da igreja, essa pedra começa o seu período de lapidação. Os profetas, os mestres, eles lapidam essas pedras para que elas possam se encaixar nesta parede espiritual da igreja. Eu estou comparando isso ao período de conversão,
ao período de adaptação à vida de Cristo, ao modo de viver que é a igreja. E, por sua vez, os apóstolos, que também é um dom de ministério, eles são aqueles que lançam os fundamentos. Algumas pedras são aquela parte que compõe o alicerce da igreja. O apóstolo sempre lança fundamentos. E aí vem o trabalho dos pastores, que pegam as outras pedras e encaixam na parede desse edifício espiritual. E assim essa casa vai sendo edificada. Você pode observar que uma igreja, ela só é edificada através dos ministérios. Apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Sem o trabalho dos ministérios, uma igreja não é edificada. Portanto, se você é pastor de uma igreja e só há um ministério na sua igreja, você é o pastor e mais ninguém, preste atenção no que eu estou dizendo. Talvez alguns evangelistas anônimos da sua igreja estão trazendo pedras não lapidadas para dentro da igreja. E essas pedras não estão passando por um processo de lapidação porque os ministérios da sua igreja não estão operando. E você está fazendo uma construção com paredes tortas e não sabe por que isso está acontecendo. Mas eu te digo, hoje e agora, é porque talvez você não tenha dado vazão aos ministérios da sua igreja. Eles também são parte integrante da construção desse edifício que é Cristo. Note bem que a igreja não são 4 paredes, nem o altar bonito que você edificou na igreja e esse púlpito novo que você comprou. A igreja são os membros. Onde eles se reunirem, ali está a igreja. Ali está Cristo no meio deles. Prédio é apenas um prédio. Mas para que a igreja que você está pastoreando se torne efetivamente uma construção com paredes bem alinhadas, é preciso que os lapidadores estejam operando o tempo todo. É preciso que os evangelistas estejam trabalhando o tempo todo na edificação da igreja. Eu convido você, pastor, a ativar os ministérios da sua igreja, a não ter medo de concorrência, que bobagem. Nós trabalhamos para Cristo, nosso galardão é com Ele. E você que talvez está parado na igreja, eu convido você a avivar o seu ministério. Em certa parte das Escrituras, Paulo recomenda a Timóteo as seguintes palavras: faze o trabalho de evangelista. Não esqueça do dom que há em ti, que foi recebido por imposição de mãos. Observe que todos nós enxergamos Timóteo como um pastor e Paulo chama de evangelista. Não é interessante isso? O trabalho de Timóteo era através do seu testemunho pessoal, trazer as pedras do mundo lá fora para dentro da igreja, para serem lapidadas nesse edifício espiritual que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Fique bem, fique com Deus.